Como escolher o melhor bico pulverizador para a sua aeronave. Eu vou te explicar por que é importante você dominar essa informação, porque a escolha errada desse equipamento pode trazer muitos prejuízos para a tua lavoura, e inclusive ter grandes prejuízos com indenizações, tá? Então essa informação, todo esse domínio de bicos é muito importante, você entender na sua aeronave, dominar essa informação e de fato entender por que tu tem que escolher um modelo ou outro, o que combina com a sua aeronave, o que não combina, e aqui hoje a gente vai entender justamente qual é o melhor bico para se escolher, né? Qual que vai se adequar a uma aeronave, qual que não vai se adequar, por que eu escolhi esse, por que eu escolhi o outro. Tá? E essa informação ela vai servir de base para toda a utilização da tua aeronave. Então, tu entendendo a finalidade e o uso de um produto, tu vai conseguir de fato entender como tu vai configurar ele ao longo do uso, como é que tu vai ajustar ele na tua aeronave para ter realmente o melhor desempenho. Então, assim, para a gente ter uma ideia bem genérica, a primeira coisa que a gente precisa entender é entender o modelo de aeronave que a gente está falando. Então, a gente vai pegar aeronaves turbo e aeronaves não turbo. Fazendo essa primeira separação, a gente vai encontrar um rol de bicos, tá, à nossa disposição, e a gente vai, através dessa primeira separação, entender por que a gente vai escolher um bico ou escolher outro. Aí tu vai perguntar, por que eu estou falando e separando duas aeronaves, né, dois modelos distintos de aeronaves, e não é uma coisa única para utilização no avião? Então, assim, essa primeira informação ela é bem básica, tá? O que muda uma aeronave turbo para uma não turbo? A velocidade. Então, quando eu trabalhar com aviões que têm uma velocidade muito alta, e aviões que também são rápidos, mas têm velocidades menores, por exemplo, um Ipanema que tem velocidade de 110 milhas, e um Air Tractor que tem velocidade de 140 milhas, eu vou ter uma grande diferença entre essas 30 milhas de diferença entre um avião e outro, no quesito gota que tu vai pulverizar. Tá? Então, o que é importante de tudo isso? No final da história, a gota tem que sair do avião e se depositar na lavoura. Se isso não acontecer, de fato, tudo aquilo que foi feito não serve para nada. Tá? Então, justamente essa escolha vai fazer com que tu tenha, de fato, o melhor uso da gota, o melhor caminho dela, o caminho mais correto para ela chegar no solo e se depositar, em vez de se perder por deriva e outras variáveis, vento, deriva, assim por diante, evaporação. Então, onde é que a gente vai se basear na primeira etapa? A gente separa os dois modelos de avião, rápido, turbo e não turbo. Tá? Através desse modelo, a gente vai entender o quê? Se eu pegar, por exemplo, um bico pulverizador, tá? que no avião turbo, ele pode ter gota média ou gota fina, num avião não turbo ele pode ter gota média e grossa. Então, automaticamente, eu vou estar com o mesmo produto, com a mesma configuração, tendo o tamanho de gotas diferente de uma aeronave para outra. Tá? Isso é extremamente importante. Se esse dado não for analisado, não for entendido, aí tu pode ter um grande erro e realmente tu vai pulverizar uma área, essa gota pode evaporar 100%, não chegar nada na lavoura, essa gota pode derivar e não chegar nada na lavoura, ou seja, parar numa lavoura vizinha e assim por diante, ser levada com o vento, né? E aquele objetivo que é realmente uma lavoura eficiente, uma cobertura eficiente, um tratamento eficiente não vai acontecer. Então, assim, vamos entender um pouco na prática aqui os bicos, tá? Se eu pegar os bicos de formação de jato leque, tá? Tanto faz o modelo TT03, TT09, TT11, tá? Que sejam os modelos também, o leque seletor, que se enquadra semelhante ao TT03, o que a gente vai se deparar? A gente tem que fazer a segunda escolha agora, que é a funcionalidade do bico. Então, eu entendendo o avião que eu vou trabalhar, entendendo as velocidades dos dois aviões, eu vou olhar para qual é a funcionalidade do bico que eu estou adquirindo. O que um bico tem de diferente do outro que se encaixaria na minha aeronave. Então, a primeira divisão que tu faz é quais bicos eu tenho a maior variação de tamanho de gotas disponíveis para a minha aeronave. Essa é a primeira escolha que tu faz. Tu tem que ter acesso a gotas grossas, gotas médias e gotas finas. Isso seria o ideal na escolha de um equipamento. Tá? Através dessa informação, tu consegue configurar o teu avião para todos os tipos de atividade. Então, por exemplo, se eu vou fazer um inseticida, eu posso trabalhar com uma gota fina, ou devo trabalhar com uma gota fina para conseguir a melhor cobertura possível. Se eu for trabalhar com herbicida, tá? Que é um produto realmente que, se não for aplicado no local certo, pode causar problemas, pode causar queima de lavouras que não eram locais indesejados, né? Eu vou trabalhar com uma gota grossa ou muito grossa para evitar esse tipo de deriva, para evitar esse tipo de perda. Tá? Então,
Entendendo isso, eu vou procurar um bico para o meu avião que eu tenha o maior range de atuação, que eu tenha a disponibilidade de gotas médias, gotas finas e gotas grossas. E aí eu vou começar a escolher o modelo que tem que a Travicar oferece para eu comprar para o meu avião. Então, se eu falar em aviões, primeiramente, que não são turbo, Ipanema, Cessna, Pauni, o 235, eu vou cair numa leva de aviões, tá? Que eu consigo trabalhar com bicos, por exemplo, o Lex Seletor, tá? Que ele vai te dar uma angulação de 30 graus, 60 graus, 30, 55 e 90 graus. Ou seja, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou conseguir trabalhar numa velocidade do avião que é menor, eu vou trabalhar com uma quebra de gota menor, então eu consigo trabalhar melhor a gota, eu posso atingir uma gota grossa, posso atingir uma gota média, posso atingir uma gota fina. Então eu consigo jogar com todas essas variáveis num único modelo de bico. Então, para os aviões de baixa velocidade, eu posso escolher o Lex Seletor, eu posso escolher o TT03, que é esse aqui, tá? E eu posso escolher o TT11. Aí tu vai perguntar, tá, mas tenho 3 modelos de bico aqui, da bancada praticamente todos se encaixariam numa aeronave de baixa velocidade. Qual é a diferença entre os 3 bicos? E aí por que da minha escolha entre o Lex Seletor, entre o TT03 e o TT11. E aí vai agora na questão da forma de utilizar o bico, da praticidade de utilizar o bico, tá? E da quantidade de possibilidades de quebra de gota que tu vai ter de um bico para outro. Então, assim, em termos práticos, se eu optar por gastar menos, eu vou optar pelo Lex Seletor. Aí eu vou dizer, o que vai acontecer se eu escolher o Lex Seletor? Eu vou ter uma aplicação muito boa, eu vou ter um range capacitado, eu vou poder escolher entre variações de gota, porém, eu vou ficar limitado a algumas utilizações da aeronave. Tá? Então, quando eu vou comparar ele, trazer ele para o TT11, eu já consigo ter um bico. Eu consigo angular ele com 0 graus, consigo angular ele, mudar a cada 15 graus a angulação do bico, e a cada vez que eu vou mudando a angulação do bico, eu vou afinando a gota. Tá? Então, eu posso partir, precisando de aplicação em herbicida, eu vou utilizar perto do 0 graus aqui, para eu ter a gota mais grossa possível, tá? Onde vai derivar menos. Tá? Eu vou fazer uma outra aplicação de inseticida, eu posso angular em 45 graus, eu posso angular ele em 75, eu posso angular ele em 90, aí aqui de acordo com a instrução do teu engenheiro agrônomo, qual é que é a melhor posicionamento de bico e gota que ele quer que seja feita a aplicação, né? Então, esse bico TT11, qual é a vantagem dele? Tu ter o maior range possível de tamanhos de gota. Segunda maior vantagem dele, eu ter 3 vazões pré-definidas já, tá? Onde essas 3 vazões pré-definidas eu ainda posso ter mais variação de vazão, porque eu posso aumentar a pressão de trabalho. Então, vamos lá que eu trabalhe, que eu calibre uma aeronave a 40 PSI, se eu tiver velocidades menores, eu posso buscar 30 PSI de vazão. Se eu tiver que botar 50, 60 PSI de vazão, eu também consigo, utilizando a mesma ponta. Então, ou seja, eu consigo variar uma vazão em litros por hectare de forma considerável para que eu atinja todo o range de vazão necessária usando 3 ponteiras. Tá? Então, vamos exemplificar. Se eu quero trabalhar com 10 litros, 15 litros, 20 litros, ou 10, 15, 25, eu consigo jogar 3 ponteiras, eu vou jogar uma ponteira que vai ficar adequada aos 25 litros, eu vou jogar uma ponteira que vai se adequar aos 10 litros e eu vou jogar uma ponteira intermediária para justamente, aqui é 10 litros, se eu aumentar a pressão ela sobe a vazão, a de 25, se eu aumentar a pressão eu ainda consigo subir a vazão, se eu baixar a pressão eu consigo baixar essa vazão, e essa intermediária é a mesma coisa, eu consigo jogar mais pressão, ela sobe a vazão, eu jogo menos pressão, ela diminui a vazão. Então, o range de aplicação de um bico TT11 seria a melhor opção em quebra de gota. Então, por que é quebra de gota? O bico naturalmente já vai fazer uma gota quando ele está a 0 graus. Só que eu adiciono a velocidade do avião, ocorre a segunda quebra de gota. Tá? E eu ainda posso angular o bico para conseguir mais quebra de gota ou menos quebra de gota numa aplicação. Então, é o bico que eu tenho o maior range de atuação. De fato, ele é o bico com maior investimento, de fato, ele é o melhor bico a se trabalhar, né? E o motivo dessa qualidade toda dela é realmente essa variação toda de opções.
e a praticidade no uso, porque se eu quiser mudar uma vazão, basta eu alterar e girar aqui, já está pronto e calibrado o bico. Então, neste modelo, é uma maior facilidade em utilização. Se eu partir para um bico TT03, eu consigo fazer somente 3 angulações aqui de grau em quebra de gota. Nesse aqui que a gente viu, a gente saía tanto do 0 e até 90 graus. Esse aqui a gente vai partir dos 30 graus, conseguir pular para 55 e no máximo 90, mas é 30 ou 55 ou 90, eu não consigo ter ângulos intermediários, tá? Então eu me limito um pouco mais à questão de utilização do bico, porque ele vai ter menos opções, e na questão de vazão eu até ganho um pouco mais, eu consigo fazer até 4 vazões aqui no bico, ele tem 4 orifícios de saída, então eu tenho uma vantagem maior por ter 4 orifícios, porém eu me reduzo porque eu tenho a questão de menor possibilidade de angulações, tá? Consequentemente, neste modelo de bico, ele se forma batendo o jato na angulação para formar o leque. Então, nesse jato aqui, por exemplo, eu tenho que acertar ele bem corretamente aqui na marcação, para de fato eu ter uma angulação correta do jato embaixo. Então, eu vou acertar aqui 2 posicionamentos, e então eu acerto o posicionamento de vazão nessa parte de cima aqui, no disco seletor, e eu tenho que angular aqui também a posição correta do ângulo que eu quero que faça a formação de gota. Automaticamente eu tenho aqui uma manobra um pouco mais complexa do que o TT11. Então é um excelente bico, é um bico com 3 variáveis de atuação. Ele na angulação aqui de 0 graus, de angulado em L aqui, eu afasto ele da aeronave, do fluxo de ar da asa, da barra. Então eu tenho uma vantagem, deslocamento aqui, limpando melhor o fluxo de ar no bico, tá? E aí, se eu verificar o desculpa, o leque seletor, eu vou ter um jato semelhante ao TT03, porém eu vou ter ele na mesma linha da barra. Então, esse bico na mesma linha da barra, qual é a vantagem? Eu protejo melhor o bico aqui por qualquer impacto em aves, por exemplo, ele fica mais protegido, porém ele fica mais no fluxo da barra. Então, isso também é uma vantagem e uma desvantagem na utilização. Por isso, a escala de utilização de um bico e do outro, se tu verificar aqui nas 3 instalações, tu vê que o TT11 ele se afasta mais da barra, limpando mais o fluxo de ar aqui para a formação de gota. O TT03 está intermediário, o leque seletor era bem no fluxo de ar. Então, assim, na turbulência do ar, toda essa decisão que tu faz, justamente ela está envolvida na questão da escolha do melhor produto. Se eu tenho opção, se o meu trabalho vai ser preço e qualidade, eu vou buscar um leque seletor. Se eu posso investir um pouco mais e eu tenho que entender o investimento, porque eu vou limpar melhor o fluxo de ar, eu vou ter uma gota mais limpa, mais homogênea, eu vou para o TT03. Aí se eu posso fazer realmente um investimento na minha aeronave e de fato ter todas as opções possíveis de trabalho e fazer um investimento numa tacada só, eu vou para o TT11. Tá? Então, a utilização numa aeronave de baixa velocidade, tá? que é o Ipanema, a Cessna, o Pawnee, eu consigo ter 3 opções de escolha de bico, automaticamente eu vou casar ela no meu bolso, tá? Mas entendendo que quando eu vou escolher o TT11, eu tenho um range muito maior de opções, de variações e muito mais prático. Se eu vou escolher outros bicos mais baratos, um pouco de valor, eu acabo tendo algumas dificuldades na forma de utilizar, né? Não precisa chamar de dificuldade, mas são diferentes o uso, tá? E automaticamente eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado para ajustar a vazão e a angulação de quebra de gota. Tá? Onde no TT11 eu não vou ter esse problema, que basta eu virar aqui a angulação, já troquei a vazão no bico. Tá? E basta eu reposicionar ele, eu já botei ele na angulação que eu preciso. Aí eu caio na questão 1 que a gente discutiu, modelo de avião. E avião rápido, o que eu faço? Avião turbina, qual a opção que eu tenho? Avião turbina, a gente começa a limitar as opções, porque mesmo um bico TT11, angulado a 0 graus, pegando uma velocidade do avião de 140 milhas ou mais, eu acabo não tendo mais uma gota grossa, não tendo mais uma gota muito grossa, eu acabo tendo uma gota média, e aí, ou uma gota fina. E aí eu começo a ter dificuldades de utilizar, porque a minha deriva pode aumentar. Então, para o avião turbo,
a gente tem dois modelos adequados, que é o TT11 e o TT09. Aí, por que TT11 e TT09? O que ele muda aqui no avião dos TT03 e do leque seletor? O que muda no TT09, ele continua tendo as 4 vazões aqui do seletor, o que muda é o ângulo de ataque aqui na formação de gota. Então, no TT09, eu vou ter uma gota, um ângulo de 0 grau, então, ou seja, eu não vou formar um jato leque aqui, eu vou formar um jato cone cheio, né? Não é nem um curral de cone, na verdade é um esguicho cheio, né? Eu posso formar um leque em 5 graus e posso formar um leque em 30 graus. Então eu tenho 0, 5 e 30. No TT03 eu tenho 30, 55, 90. Então eu acabo dando uma opção aqui para uma aeronave mais rápida, onde eu vou precisar de uma gota mais grossa originalmente, porque o avião vai quebrar novamente essa gota, ele pode ficar média ou pode ficar fina, eu vou ter que utilizar bicos com tamanho de gota maior na formação original, que seria então o TT09, angulação de 0, 5 ou 30 graus. E aí eu tenho a segunda opção, que é a mais utilizada, amplamente utilizada, que é o TT11, né, novamente aqui sendo a estrela da utilização na aeronave, onde eu vou ter de novo a possibilidade de angular 100% aqui o bico, sair de 0 a 90 graus, a cada 15 graus cada articulação. Eu vou ter a variação, a vantagem de utilizar a vazão, a tripla vazão aqui no seletor rápida mudança. Eu vou também poder utilizar o aumento de pressão e a baixa da pressão no sistema para ter mais ou menos vazão entre cada uma dos orifícios. Então eu ainda ganho mais vantagem, eu ainda posso no bico TT11 utilizar ponteiras, não as de 40 graus em leque, posso utilizar ponteiras de jato sólido, né, que é o mesmo caso aqui que eu estou falando da ponteira do TT09, onde se forma um jato sólido, para utilização em aplicações mais preocupantes, aplicações que eu tenho que ter mais cuidado com a questão de deriva, tá? Tanto por evaporação quanto por deslocamento da gota, não chegar no alvo correto. Eu preciso de que a gota realmente saia do avião e desça, e não pode derivar. Eu vou utilizar jatos sólidos aqui de aplicação, né? E aí eu consigo ter uma gota extremamente grossa numa aeronave que é extremamente rápida. Então eu consigo dosar essa formação de gota e escolher de fato o melhor bico para a minha aeronave. Então, basicamente, o que vocês têm que entender? Que o monte de opção que existe, na verdade, é para facilitar o trabalho ou para não facilitar tanto assim o trabalho. Por isso a escolha de um TT11, ela realmente se encaixa como a melhor opção de escolha, porque eu vou chegar e vou ter todas as opções rapidamente disponíveis no avião e eu consigo fazer toda e qualquer formatação. Claro que não vai pagar mais por ter todas as facilidades, no bico, obviamente, mas automaticamente tu tem ganhos de velocidade em solo, onde tem que fazer uma alteração de uma aplicação para outra. Eu vou chegar no avião, rapidamente uma equipe de solo troca todas as vazões e troca a angulação de gota. E eu não preciso perder tempo. Aí em bicos com outros modelos de ajuste de angulação, eu preciso de fato perder um pouco mais de tempo. Então, às vezes quando a gente olha e fala, eu vou investir, e o meu investimento ele tá caro, esse bico é caro, esse bico é barato. Não, na verdade, eu tenho que comparar caro ou barato com a minha operação de solo. Porque isso tudo vai ser feito com o avião ligado, tudo vai ser feito com o avião gastando e contando hora de voo. Automaticamente eu preciso fazer algo que eu tenha uma velocidade na minha atuação. Então o TT11 é realmente o bico com maior possibilidade de uso, com maior variação na sua utilização e de fato é a melhor opção tanto para aeronave de baixa velocidade quanto para aeronave turbo de alta velocidade. Essa sim é a melhor opção. Além disso, a segunda escolha que eu posso fazer mais, além de fazer separação dos aviões e entender que modelos eu posso utilizar, o que mais eu tenho de variação? A questão da matéria-prima de fabricação do bico. Então, os bicos em amarelo travicar são fabricados em nylon, os bicos cinza travicar são fabricados em Kynar. Kynar é um polímero extremamente resistente a questões de temperatura, a questões de abrasão, a ataque químico, então a raio V. Então, qual é o trabalho dele? Ser um produto extremamente capacitado para a nossa operação na aviação agrícola, que sim trabalha nessas condições extremas. Por outro lado, eu tenho o bico
em nylon, que ele é mais leve que o Kynar, então eu tenho uma vantagem de peso, né? Então, assim, são todas essas as opções que tu tem para escolha. Aí nesse vídeo aqui, justamente, tu entendendo que o mais importante é a formação da gota, que gota que eu preciso ter para fazer o trabalho correto. Se eu preciso fazer cobertura, eu vou trabalhar com uma gota mais fina. Se eu busco cobertura e eu não tenho problema se algo derivar, ou seja, se algo evaporar, se eu perder alguma cauda, no caso, por exemplo, de uma aplicação de inseticida, que é tranquilo, eu vou utilizar uma gota fina. Eu vou buscar angulações 45 para mais para ter uma gota fina, e com isso eu cubro mais essa área. Então, se a gente imaginar que toda aplicação, na verdade, sai uma gota. O tamanho da gota é proporcional à cobertura dela na superfície. Então, por exemplo, se eu pego uma gota maior, eu vou ficar com várias... Por exemplo, eu vou pegar 10 litros de aplicação e eu pulverizar sobre essa mesa. Se eu tiver uma gota grossa, eu vou ter gotas espalhadas nessa superfície e vou deixar áreas em branco onde eu não coloquei gotas. Se eu tiver uma gota fina, com os mesmos 10 litros por hectare de aplicação, eu praticamente cubro toda essa face com uma gotinha do lado da outra. Então a gota fina vai cobrir melhor, a gota grossa vai cobrir menos. A gota fina vai derivar mais, a gota grossa vai derivar menos. Então toda essa variação, essas possibilidades, é o que tu vai encontrar utilizando os bicos a travicar e fazendo a melhor escolha para a tua aeronave. Então, dominando essa informação, não tem como você errar na sua aplicação.